É isso aí, nós estamos agora na segunda parte do nosso estudo de Mordecai. Vamos para os 5 capítulos finais de Esther. Estudamos bastante essa semana, tem gente que maratonou, tem gente que foi acompanhando um capítulo por dia. Bacana, o importante é a gente estar nessa dinâmica de aprendizado. E hoje eu estou gravando, como você vê, sexta-feira à noite, semana intensa de trabalho, mas sempre muito feliz e esperançoso de que você esteja sendo edificado no conhecimento, se preparando para viver todas as boas palavras do Senhor para este ano de 2024. Tem mais nesses próximos dias, então fique aqui com a gente, acompanhe aqui no canal, se inscreva, curta o vídeo e o que eu tenho falado toda ocasião. Deixe aqui um comentário. Qual foi o ponto alto, na tua opinião, do capítulo de hoje? O que mais te impactou? É muito importante, eu quero ler o seu comentário. Você é bom aluno, não é? Então faz um negócio completo. Não sei se você está sentado, anotando, é aquele que está colocando na velocidade 2 vezes, ouvindo e andando, enfim. O importante é coloca o seu comentário. Para mim, o que mais me marcou hoje foi este ponto. Beleza? Vamos lá então, gente. Vamos ler Esther, capítulo 6, ok? O texto diz assim, que naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtan e Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Lembra disso? Lá em Esther capítulo 2, versículo 21 em diante, nós falamos bastante no episódio 2 sobre esse momento, sobre o posicionamento estratégico de Mordecai ali na porta do palácio, sempre vendo todo o movimento, estava inteirado de tudo que estava acontecendo e descobriu um plano de conspiração contra o imperador. E sabemos que esses 2 homens foram executados e Amã não recebeu nenhum tipo de bonificação, vamos dizer assim, né? Nenhuma honraria pelo que ele tinha feito. Então imagina, nós estamos falando naquele momento de guerra espiritual, aquele momento que Esther estava preparando o segundo banquete, né? O outro banquete. Ela fez um banquete, como nós falamos anteriormente, para convidar o rei Assuero e Amã para um outro banquete. E é exatamente nesse outro banquete que ela planejou, era o momento certo, ela estava preparando o ambiente para então denunciar o que estava acontecendo contra os judeus, denunciar aquele plano de aniquilamento, aquela lei que foi assinada pelo próprio rei Assuero, manipulado por Amã. Então veja que na noite anterior a esse banquete que Esther estava preparando, né, ela estava já se organizando para isso, então o rei não conseguia dormir. Uma insônia, ele estava daquele jeito, alguma coisa acontecendo, alguma coisa. E então ele teve essa revelação, ele teve essa descoberta, ele foi procurando. Você vê realmente isso é uma ação de Deus, isso é uma obra de Deus. Antes de Amã ser executado, veja o que vai acontecer. Presta atenção. Alguns vão falar assim, mas nossa, Deus foi cruel com Amã. Gente, cruel é Amã, por tudo que ele tinha feito, por esse plano de aniquilamento. Na verdade, Deus estava fazendo justiça. Deus é justo. E Amã morreu realizando algo impressionante que nós vamos ler nesse capítulo em favor de Mordecai. É impressionante esse detalhe. Então o rei perguntou, que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam, ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou, quem está no pátio? E quem estava neste momento? Ora, Amã! Amã tinha entrado no pátio exterior do Palácio Real, bem naquele momento. Que impressionante! Para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele e Amã lhe havia preparado. Gente, vamos dar uma pausa aqui na leitura. Gente, olha o que aconteceu aqui. Isso é coisa de filme, né? Isso aqui é coisa de novela, não é possível. Veja que Amã estava super
enfurecido e ao mesmo tempo vaidoso, porque Esther me convidou para o próximo banquete, mais um banquete com a rainha, com o rei, e ele estava envenenado pela esposa. Falou: não, você tem que falar com o rei para executar Mordecai, porque ele tinha sido convidado para o banquete e quando viu Mordecai, Mordecai não se inclinou diante dele. Ele falou: eu não consigo lidar com isso. Ele estava enfurecido. Foi em direção ao rei para pedir a morte de Mordecai. E o rei pergunta para os seus servos: quem está vindo aí? Porque esse que está vindo é que vai executar o meu desejo de honrar Mordecai. Presta atenção nisso, isso aqui é coisa de novela. Então, então o rei mandou que ele entrasse. Então os servos do rei lhe disseram: a mãe está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. A mãe entrou. E o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então a mãe pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Bom, por tudo que estava acontecendo, né, gente? É jantar, é banquete, e todo mundo se inclinava com exceção de Mordecai. Agora o rei está me perguntando o que o rei deveria fazer para honrar alguém. Por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, pensando nele próprio, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, a melhor roupa que existe, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, é o melhor cavalo, sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar, e depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Olha, uma das fontes que nós temos históricas, fonte grega que fala sobre o Império Persa também, é Xenofonte. Xenofonte ele fala que as vestes dos reis persas eram de púrpura, era um tecido incrível, uma pigmentação caríssima, né? Inclusive por muito tempo quem detinha esse tipo de conhecimento dessa pintura eram os fenícios, que eram os grandes mercadores ali do mar Mediterrâneo. Por isso que falam que eles faziam, né, as roupas dos reis, as roupas tinham bordados dourados, era uma coisa impressionante. Então, o rei tinha um traje diferenciado, tinha o melhor cavalo. E é muito interessante que, ao meditar nessa passagem, não tem como não vir à mente muitos momentos de Apocalipse. Lembra que aqui nós estamos falando de figuras, de símbolos, e Apocalipse também é um livro de muitos símbolos, né? de muitas figuras. Nós estamos falando de visões que João teve a respeito do fim. E nós vemos vários momentos, esses três elementos aqui, ligados à autoridade, enfim, aparecendo. Então, quando a gente fala, por exemplo, das vestes, para eu estar assentado no banquete do rei, as minhas vestes precisam ser lavadas no sangue. Não é qualquer veste, tem que ser uma veste limpa, branca, puríssima, como a do Senhor Jesus. A veste do rei. Nós temos estas vestes lavadas como do nosso rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus. Nós temos o próprio texto falando, por exemplo, Apocalipse 19, né, a vinda do Senhor Jesus no juízo, as vestes de um rei, as vestes puríssimas. Então nós temos essa coisa do traje representar essa diferenciação. Nós temos a coroa, a figura da coroa. A coroa representa a autoridade, aquele que foi revestido
de autoridade, a soberania, a majestade. Então, nós vamos receber de Cristo para reinar com Ele a coroa da vida. Nós temos essa diferenciação, essa autoridade vencendo a morte. A figura do cavalo, né? Eu falei do Apocalipse 19, né? O Senhor vindo num cavalo branco nos céus, e em outros momentos também de outros cavalos, que aparece que o cavalo está muito ligado a essa figura do poder, né? Da força, né? A força que tem a autoridade. Então nós temos essas figuras aparecendo aqui e que Amã tinha esse entendimento do que representava estar em cima de um cavalo, estar nessa posição de força, de autoridade, de ter essas vestes. As pessoas olharam e falaram assim, essas vestes são de rei. Essa coroa que está ali não é de qualquer um, é de um rei. Então ele sabia, ele queria se revestir disso. Quando nós estudamos semiologia, estudar símbolos, os significados, é muito falado sobre procissão. Então qual que é a intenção da procissão? É revestir algo de poder. Então ali seria como que uma procissão, porque ele estaria num cavalo, seria revestido desse poder, dessa autoridade publicamente, estaria ali escoltado, as pessoas vindo, caminhando. Ele tinha entendimento disso. Qualquer tipo de procissão tem qual intenção? Revestir algo de poder. Então, nós vemos em determinadas religiões que revestem a sua divindade de poder. Tem essa intenção. Até a política mesmo. Podemos estender a política. Sim, está revestindo de poder aquela ideologia, aquela bandeira que está sendo defendida. Vamos continuar. Então, o rei disse a Amã, vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei. Não omita coisa nenhuma de tudo que você falou. Gente, imagine como estava Amã naquele momento. Imagine o coração desse cara. Eu não sei nem como é que ele não teve um treco naquela hora. Ele achando que era com ele. Agora vai ficar mais incrível ainda o meu momento. E de repente estava virando. O jogo começou a virar. Veja, em que nenhum momento, Esther tinha falado algo sobre aquela lei. Ela estava preparando os outros banquetes, né? Ou seja, um banquete que na verdade tinha 2, 3 dias de banquete, enfim. Mas ela estava preparando o outro banquete para revelar aquele plano de aniquilação, que era do povo dela. E nós vemos aqui o jogo já virando. Por quê? Porque espiritualmente já estava acontecendo. Quando você ora, assim na terra como nos céus já aconteceu, já está se movendo. Eles jejuaram, eles buscaram ao Senhor, eles estavam todos em comunhão, em unidade, vencendo aquele principado, vencendo aquele domínio espiritual. E nós já vemos esses sinais, a gente já vê, aqui é um sinal claro de que o jogo iria virar e de que Amã seria derrotado. Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta, que significa envergonhado. O que me chama a atenção neste momento, postura de Mordecai. Mordecai foi honrado e ele poderia estar com seu coração até alguém naturalmente contaminado, né? Porque agora você viu o que o rei fez, você viu o próprio Amã, que é meu inimigo, ele mesmo que me honrou. Você não vê isso. Você vê Mordecai
vazio dessa vaidade humana, natural, e que nós temos que tomar muito cuidado para não misturar as coisas, porque há cristãos que se perdem pela vaidade, misturam, sabe, os assuntos. Autoridade tem. Mordecai tinha autoridade, sabia que ele era no mundo espiritual, sabia a sua posição. E ele voltou para onde ele sempre ficava. Ali para a porta do rei, por quê? Porque ainda estava em guerra. Nada tinha mudado quanto ao plano de aniquilamento. Então ele não perdeu o foco. Ele voltou para onde ele tinha que estar, em intercessão, em posição, até acontecer o grande milagre. Até realmente a obra se completar. Essa é uma grande lição para nós não misturarmos as coisas. Temos autoridade, Deus nos abençoa, Deus honra, mas isso não pode ser motivo de vaidade, de repente acharmos que somos melhores do que os outros. Num nível natural, estou dizendo. Nessa coisa, sabe? Que muita gente convive de ego, ainda mais na nossa geração que é tão inflamada por aquilo que nós consumimos, e mídia social, e a imagem, e a comunicação. Tomar muito cuidado. Eu sei que eu tenho autoridade, mas eu não vou deixar isso me corromper e se tornar uma vaidade. Amã contou a Zer e sua mulher e a todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então seus amigos que eram sábios, e Zer e sua mulher, disseram: se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Eles estavam reconhecendo a autoridade de Mordecai por aquilo que tinha acontecido naquele momento. Lembra que eu falei que está se movendo espiritualmente as coisas? Lembra que eu falei sobre ele criar ambiente? Que Esther estava criando um ambiente, que os judeus estavam criando um ambiente, que Mordecai estava criando um ambiente. Veja como mudou muito rápido tudo. É impressionante como as coisas agora estão assim, ó. Porque Deus se move na velocidade pertinente a cada momento. Ele sabe todas as coisas. Ele é o Senhor. Agora você vê que está se movendo rápido e de repente, coisa que você acha que está se movendo muito devagar, pam, se move muito rápido. E por que se move muito rápido? Porque tem que ser assim. Porque estava chegando o momento da vitória dos judeus. Mas tinha todo o processo, tinham várias situações que precisavam acontecer. Então aqui já observamos, a descrição clara de que a derrota estava vindo por aquilo que aconteceu com Mordecai, a honra. A honra mexeu, começou a criar um ambiente de derrota dentro de Amã. E esse ambiente foi reforçado pela esposa e pelos amigos que eram sábios. Tinha que acontecer essa honra de Mordecai naquele momento para mudar o ambiente interior de Amã. Veja que no dia anterior eu sou melhor, e falou para todos os amigos e para a esposa: olha só quanto poder eu tenho, o rei, a rainha fazem banquete, me honram. E agora, angustiado, não é isso que está escrito aqui? Angustiado, de cabeça baixa, envergonhado. Mudou muito rápido. Em um dia, tudo mudou. Enquanto estes ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Amã ao banquete que Esther havia preparado. Amém? Eu quero compartilhar isso com você. As coisas podem mudar rapidamente. Coisas que você está esperando há muito tempo e que às vezes você já está sem esperança de acontecer e de repente, como eu falei, bum! Aconteceu. Porque é no tempo de Deus. O que nós temos que fazer? Posicionamento. Essa é uma das palavras chaves na nossa jornada, ainda mais falando de Mordecai. É jejum, é oração, é constância. Para onde ele foi? Porta do rei. Constância. Eu estava compartilhando com um amigo
Hoje, eu só falo às vezes com amigos sobre exercício físico, você ter resultado, né? E às vezes a pessoa erra porque ela vai à academia e faz exercício de forma desregulada, sabe? A pessoa faz mais carga do que pode e faz aquela dieta insana de ficar sem comer e tudo. E aí passa esse tempo, volta tudo como era antes, ou até pior, né? Come mal, aí engorda de novo, porque o que faz a pessoa ter sucesso é a disciplina, é a regularidade. Eu falo isso porque eu lembro de uma época que eu estava puxando ferro e eu acabei lesionando o ombro, por quê? Porque eu estava naquela pegada, muita carga e tal, irresponsável. Meu corpo não estava preparado para aquela carga e acabei lesionando. Hoje tá bom, graças a Deus. Mas eu aprendi a lição. Eu preciso ter uma regularidade. Então, todo dia, estou ali fazendo meu exercício físico, estou ganhando condicionamento físico, para que então as cargas possam ser aumentadas e que elas estejam de acordo com a minha condição física. Então, esse exemplo cabe muito para tudo na vida. A pessoa chega, e eu entendo às vezes até a emoção de quando se converte. Eu estava ontem num grupo com americanos estudando a Bíblia, eu estava falando sobre jejum, ensinando um pouco sobre João, e é uma oportunidade muito legal de compartilhar a palavra na garagem de um americano aqui, queridíssimo, ali acho que é Sunset District. E nesse bate-papo, tudo, eu estava percebendo que ali estão pessoas que querem muito ler a Bíblia, mas elas correm o risco de ser aquele tipo de cristão que no primeiro ano lê a Bíblia e fica insano e ora e ora e ora, e no segundo ano já não está mais orando, já não está mais lendo a Bíblia, porque as coisas não aconteceram na velocidade que ele esperava. Porque eu achei que um ano assim, fazendo isso, e lendo a Bíblia inteira e orando, ia acontecer. Eu não quero desanimar de ninguém ler a Bíblia inteira. Não quero desanimar ninguém de ter que orar bastante. A questão é que a vitória está na regularidade, está na constância, está na disciplina. Então, o relacionamento com o Senhor se constrói assim, todo dia vencendo o pecado, todo dia orando, todo dia estudando a palavra, todo dia meditando na palavra, em comunhão, indo mais à igreja, se esforçando mais, enchendo o seu interior daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que é agradável, com os louvores, criando os ambientes. Já começa, vou dar uma dica, eu chego no meu trabalho, eu organizo minhas coisas, eu sento para fazer minha oração, eu coloco um louvor, e eu crio um ambiente. Eu estou naquele ambiente com muitas pessoas que não creem em Jesus, não conhecem realmente o Senhor Jesus. Mas eu sou luz ali. Então, eu encho aquele ambiente de louvor. Não coloco o som para todo mundo ouvir, mas eu estou ali ouvindo e me revestindo de poder e me preparando para um dia vitorioso. Regularidade. Guarde isso para a tua vida, para a tua jornada, porque Mordecai, sem dúvida, é um belíssimo exemplo de sucesso que vem pelo posicionamento constante, disciplina, sucesso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê vitória, que o Senhor te capacite, que o Senhor te sustente, que o Senhor te dê força, te dê ânimo, aquilo que você tem tanto esperado, que se mova mediante a vontade de Deus, continue orando, continue crendo, porque Ele é fiel. E em um piscar de olhos tudo pode mudar, porque Ele tem poder, Ele é o Rei dos Reis. E como nós vimos na vida de Mordecai, nós também vamos experimentar situações de vergonha, situações em que são aflitivas, que geram angústia. Serão situações em nome de Jesus, em que nós veremos a honra que vem do Senhor para a honra e a glória dele. Aquilo que nós vamos receber será para que o nome de Jesus seja exaltado através das nossas vidas. Porque o nosso coração não será contaminado
pela vaidade, pela ganância, por aquilo que é da nossa natureza. Não é para o nosso ego, mas para que a vontade do Senhor se cumpra e que sirva de testemunho para edificar a muitos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? É isso, gente. Você vê que era um capítulo curto e te acabou tendo várias reflexões, expandindo bastante, mas espero que tenha te edificado já para começar essa semana com tudo. Não esqueça de deixar aqui um comentário do que mais foi importante para você nessa aula. Um beijo e até a próxima.